Eu nasci numa cidade do interior de Minas. Meu pai era um homem muito rico. Tinha segundo ano primário. Aí veio uma crise econômica mundial em 1929. Meu pai foi à falência. E aí nós tivemos que mudar para uma casa de pau a pique. Mas o meu pai, embora ele tivesse segundo ano primário, ele tinha interesse literário, ele tinha uma coletânea, Biblioteca Internacional de Obras Célebres. E meu pai me mostrava as figuras daquela. Uma figura que me impressionava era a figura do Robinson Crusoe, quando ele viu a pegada na areia. Você conhece essa história? Ele viu a pegada na areia, era o Sexta-feira. Aquilo me encantava, eu queria ouvir aquela mesma história. E meu pai lia. E o prazer, as crianças não querem novidade, elas querem a mesma coisa. O professor é aquele que encarna, ele é possuído. E ele fala, e você fica paralisado. Eu tive uma experiência como professor, eu estava no curso científico, o nome dele é Leônidas Sobrinho Porto. A gente detestava literatura, porque era chato demais, era fichamento, era análise sintática, era gramática. E disseram lá que vinha um professor novo. Faz diferença nenhuma, tudo igual. Aí chegou aquele moço e disse, eu sou o novo professor de literatura. Meu nome é Leônidas Sobrinho Porto. Mas antes de começar a nossa tarefa de literatura, eu preciso resolver dois problemas com vocês. O primeiro problema é essa caderneta que está aqui. Está cheia de quadradinho. Eu tenho de botar a frequência de vocês aqui. E se vocês tiverem mais de 75% de falta, vocês estão reprovados. Então, quero dizer para vocês que todos vocês já têm 100% de presença. Vou botar aqui, presença para todo mundo. O outro problema que nós temos que resolver é, tem que dar nota para vocês. Tem que fazer vocês fazerem prova, escrever trabalho. Mas literatura não pode ser feita assim. Eu não vou dar nenhum trabalho para vocês. De modo que eu não vou dar prova, não vou. Então todos vocês já têm 100 na sua nota. Agora que nós já resolvemos os dois problemas, o problema da frequência, o problema das notas, podemos nos dedicar à literatura. Aí ele se transfigurou e começou a contar a história de Cyrano de Bergerac e da Roxana. E não sei se vocês conhecem a história de Cyrano de Bergerac. O Cyrano tinha um nariz muito grande, ele era muito feio, mas ele era um poeta. Então, a história do Cyrano cantando poesias para Roxana. Tem aquele verso. Como é que é o verso? Beijo é o ponto róseo no i da palavra paixão. Nunca mais me esqueci, não anotei, mas nunca mais me esqueci. A melhor coisa para a memória é você amar o professor. Houve um momento em que eu descobri que eu não era um professor clássico. Eu não queria ser um professor clássico. Mas eu queria me comunicar. Eu tinha prazer em me comunicar.
tem de haver um jeito de ensinar poesia. Eu vou recitar um poeminha curtinho da Cecília. Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular, vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta a vida, longo mar. Repetir todas as palavras que estão escritas no livro e destruir o poema da Cecília. Porque o poema não é o que está escrito. O poema é o que não está escrito. Não sei se faz sentido. Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades. Vemos agora a estrela polar. Muitas velas. Muitos remos. Curta vida. Longo mar. As mesmas palavras. Então, para os alunos aprenderem o prazer da poesia, eu não sei se vocês gostam de Beethoven, de César Franck, sei lá de quê. Como é que a gente gosta de um compositor do Chico? Para gostar é preciso ouvir. Os alunos, para gostarem de literatura, têm que ouvir literatura. E essa é a função do professor. Não é ensinar objeto direto, análise sintática. Isso não ensina ninguém a gostar de literatura. Não há nada mais deletério para o prazer de ler do que ter que fazer fichamento. O que eu faço com fichamento? Eu odeio fichamento. Porque é falso. Geralmente as pessoas me fazem a seguinte pergunta: o que fazer para criar o hábito da leitura? Eu digo nada. Porque leitura não é para criar hábito. Criar hábito é escovar os dentes, palitar os dentes, tomar banho. Isso é hábito. Leitura é prazer, não precisa de ter hábito. A gente não precisa de ter o hábito de abraçar a mulher. Se você tem hábito de abraçar a mulher, o homem, conforme o gosto, se você fizer isso por hábito, então você não está tendo a delícia da coisa que está sendo feita por prazer. A leitura nos faz entrar no mundo da alienação. Ler é ter a experiência de alienação. Por que é a alienação? Porque quando você lê, você vai para um mundo diferente, alieno. Então eu estou num outro mundo. O cinema também produz isso. Você vê um filme, você sabe que aquilo tudo é mentira, que não aconteceu, que o mocinho vai casar com você, você sabe disso. Mas a gente não consegue não ter medo. A gente não tenha medo, não vai matar, isso é de mentirinha, mas não adianta, a gente vai para outro mundo e lá no outro mundo a gente escreve um livro. Tem uns índios lá no norte do Brasil, os Yanomami. Eles são antropófagos.
A gente acha isso uma coisa bárbara, né? Antropofagia. E eles dizem, vocês que se dizem civilizados odeiam seus mortos. Vocês fazem sepulturas profundas, põem os mortos lá dentro e tampam com terra e pedra. Mas nós amamos os nossos mortos. Nós queremos que eles estejam vivos, mas eles estão mortos. Mas há um jeito de fazer eles viver. Se nós os devorarmos. A gente lê o livro, pega o livro para devorar alguém que a gente ama muito. Aliás, eu gostaria de ter tempo e paciência de desenvolver uma pedagogia da antropofagia. Os alunos, eles aprendem, não é porque você é extraordinário na exposição, na clareza, na lógica, é porque eles te amam. Aprendo porque amo, aprendo porque amo. A psicanálise, ela não fala de antropofagia, ela fala de introjeção. A introjeção é botar o outro. As relações da gente. Eu ponho minha mãe dentro de mim, ponho meu pai dentro de mim, se for o caso. Vou colocando as pessoas dentro de mim. De modo que, no final das contas, eu não sou uma festa, eu sou um circo. A educação se resume em duas coisas. Nós temos uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. Parte da educação é ensinar as ferramentas. Palavra é uma ferramenta, agulha é uma ferramenta, sapato é uma ferramenta, avião é uma ferramenta. Depois tem outra caixa que a gente carrega, que é a caixa dos brinquedos. Fernando Pessoa é brinquedo, Cecília Meirelles é brinquedo, Vivaldi é brinquedo. Ferramenta é útil, brinquedo é inútil. Se o brinquedo é inútil, por que a gente vai nos brinquedos? A gente vai nos brinquedos porque eles nos dão prazer. O aprendizado das ferramentas nos dá competências. Eu posso fazer isso, eu sei fazer isso. Então tem a ver com a minha relação com o meu mundo, eu tenho competência. Mas a caixa de brinquedo mexe comigo mesmo, o brinquedo. A ferramenta não me muda, mas o brinquedo me muda. Eu diria que a primeira característica do educador seria gostar muito das crianças, brincar com as crianças, ouvir as crianças. Frequentemente, o caminho para a descoberta é o erro. Você comete um erro, aí você acha um outro caminho, por acidente. Você tem que prestar atenção. O erro não pode ser castigado. O professor, a professora tem o poder de criar uma criança amedrontada ou uma criança borboleta, livre. As grandes perguntas, a gente está sempre diante da dúvida. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim.
E você sabe que esse não saber é que dá um tesão. Porque se você não tiver essa dúvida, a busca cessa. E se a busca cessar, cessa a vida.